Capítulo 7. Domine o seu ambiente. Faça-o de primeira classe. Sua mente é um mecanismo maravilhoso. Quando trabalha num sentido, leva-o ao mais notável dos sucessos. Contudo, se funcionar de outro modo, pode produzir um fracasso total. A mente é o instrumento mais delicado e sensível de toda a criação. Vejamos agora o que determina a maneira pela qual o cérebro pensa. Milhões de pessoas vivem a pensar em dietas. Somos uma nação a contar calorias. Gastamos milhões de dólares em vitaminas, minerais e outros suplementos dietéticos. E todos sabemos por quê. A pesquisa nutricional ensinou-nos que o corpo reflete a dieta com que é alimentado. A força física, a resistência às doenças, tamanho do corpo e até mesmo o tempo que vivemos estão intimamente relacionados com o que comemos. Assim também a mente é o que come. Claro que o alimento mental não vem em pacotes e não pode ser comprado nas mercearias. O alimento mental é o ambiente em que você vive. Todas as pequenas coisas que influenciam o seu consciente e subconsciente. O tipo de alimento mental que consumimos determina nossos hábitos, nossas atitudes, nossa personalidade. Cada um de nós herdou uma certa capacidade criadora. No entanto, a maneira pela qual a desenvolvemos e a quantidade que dela utilizamos dependem do alimento mental que ingerimos. Assim como o corpo reflete a comida que se lhe dá, a mente reflete o ambiente com que é alimentada. Você já pensou que tipo de indivíduo seria se você tivesse sido criado fora dos Estados Unidos, num outro país? Que tipo de alimentos você preferiria? Suas preferências pelo tipo de vestuário seriam as mesmas? Qual a espécie de diversão de que você mais gostaria? Que tipo de trabalho estaria você fazendo? Qual seria a sua religião? Claro que você não pode responder a essas perguntas, mas tudo indica que você seria uma pessoa completamente diferente se houvesse nascido num outro país. Por quê? Porque você teria sido influenciado por um ambiente diverso. Como diz o provérbio, você é produto do seu ambiente. Note bem, é o ambiente que nos modela e nos faz pensar como pensamos. Procure apontar apenas um de seus hábitos ou maneirismos que você não tenha adquirido de outra pessoa. Coisas relativamente pequenas, tais como a maneira de andar, de tossir, de segurar uma xícara, nossas preferências musicais, literárias, pelas diversões e pelas roupas, tudo isso tem suas raízes em grande parte do ambiente. Mais importante ainda é que o tamanho do seu pensamento, seus objetivos, suas atitudes, sua própria personalidade são formados pelo ambiente que o cerca. A associação prolongada com gente negativa faz-nos pensar negativamente. O íntimo contato com gente mesquinha desenvolve em nós hábitos mesquinhos. Por outro lado, a convivência com pessoas que têm ideias grandiosas eleva o nível de nossos pensamentos. O trato habitual com gente ambiciosa desperta-nos a ambição. Os especialistas concordam que o indivíduo que você é hoje, a sua personalidade, suas ambições, sua atual situação na vida, são em grande parte resultado ao ambiente em que você vive. E concordam também que a pessoa que você será dentro de 5, 10 ou 20 anos dependerá quase que totalmente do seu futuro ambiente. Você se modificará com os meses e anos, é coisa sabida. Mas e como você mudará depende do seu futuro ambiente, do alimento mental que você ingerir. Vejamos agora o que podemos fazer para que o nosso ambiente futuro resulte em satisfação e prosperidade. Primeira etapa: recondicione-se para o sucesso. O maior obstáculo na estrada do sucesso
é a sensação de que as grandes coisas estão fora de nosso alcance. Essa atitude tem suas origens em muitas forças repressoras que dirigem nosso pensamento para níveis medíocres. Para compreender essas forças repressoras, recuemos ao tempo de nossa infância. Quando crianças, todos nós temos grandes ambições. Numa idade surpreendentemente jovem, fazemos planos para conquistar o desconhecido, para sermos líderes, para atingirmos posições de grande importância, para realizarmos coisas estimulantes e excitantes, para nós tornarmos ricos e famosos, em suma, para sermos os primeiros, os maiores e os melhores. E em nossa abençoada ignorância, vemos limpo o caminho para atingirmos esses objetivos. Mas que acontece? Muito antes de atingirmos a idade em que começamos a trabalhar para atingir nossos grandiosos objetivos, entram em ação um sem número de influências repressoras. De todos os lados ouvimos dizer que é uma loucura ser-se um sonhador e que nossas ideias são impraticáveis, tolas, ingênuas ou idiotas, que para conseguir as coisas é necessário ter-se dinheiro, que o sucesso depende da sorte e de se ter amigos importantes, ou que somos muito jovens ou muito velhos. De acordo com o bombardeio dessa propaganda de tipo, você não pode progredir, portanto, para que se incomodar? A maioria das pessoas que você conhece pode ser classificada em 3 grupos. Primeiro grupo, os que se rendem completamente. A maioria das pessoas está profundamente convencida de que lhe falta o necessário, que o sucesso real, as grandes realizações são para os outros, de algum modo afortunados e felizes. Essas pessoas são facilmente reconhecíveis porque se estendem procurando justificar sua situação e explicando quão felizes se sentem. Recentemente, um jovem de 32 anos, muito inteligente, mas que se meteu no beco, sem saída de um emprego seguro, porém muito medíocre, passou horas explicando-me por que estava tão satisfeito com seu trabalho. Invocou ótimas razões, mas sabia perfeitamente que nada mais estava fazendo do que se enganar a si próprio. O que ele realmente desejava era trabalhar num lugar que lhe permitisse subir e desenvolver-se. Mas aquela multidão de influências repressoras tinha-o convencido de que não fora feito para realizar grandes coisas. Este grupo nada mais é, na realidade, do que o extremo de um outro formado pelos que vivem mudando de emprego, à procura de uma oportunidade. Meter-se numa trilha que incidentalmente tem sido chamada de cova de 2 aberturas pode ser tão ruim quanto errar a esmo esperando que um dia a oportunidade surja de repente. Segundo grupo, os que se rendem parcialmente. Este segundo grupo, muito menor, inicia a vida adulta com uma considerável esperança de sucesso. É formado por gente que se prepara, trabalha, planeja. Contudo, depois de uns 10 anos, a resistência começa a crescer e aumenta a concorrência para as posições mais altas. O grupo decide então que não vale a pena esforçar-se para obter um sucesso maior. Seus integrantes raciocinam: ganhamos mais e vivemos melhor do que a média, portanto, para que esgotarmos-nos? Na verdade, esse grupo desenvolveu um conjunto de medos: medo do fracasso, da desaprovação social, da insegurança, medo de perder o que já tem. Essas pessoas não estão satisfeitas, porque no fundo sabem que se renderam. O grupo inclui gente de muito talento, inteligente, criaturas que resolveram rastejar pela vida porque têm medo de se levantar e correr. Terceiro grupo, os que jamais se rendem. Esse grupo, talvez 2 ou 3% do total, não permite que impere o pessimismo. Não acredita na rendição às forças repressoras e não acredita em rastejamentos. Pelo contrário, essa gente vive e respira o sucesso. Esse grupo é o mais feliz
porque consegue o máximo. Seus integrantes ganham para cima de US$ 15.000 por ano. Tornam-se notabilidades como vendedores, diretores e líderes nos seus respectivos campos de ação. Acham a vida estimulante, compensadora e digna de ser vivida. Cada dia que passa, olham para frente e encaram o convívio com novas pessoas como aventuras que devem ser completamente vividas. Sejamos honestos. Todos nós gostaríamos de pertencer ao terceiro grupo, o único que cada ano alcança maior sucesso, o único que realiza e obtém resultados. No entanto, para alcançarmos este grupo e permanecermos nele, devemos combater as influências repressoras do nosso ambiente. Para entender como as pessoas do primeiro e do segundo grupo, involuntariamente, tentam reter você, estude o exemplo que se segue. Suponha que você diga com a maior sinceridade a vários de seus amigos do tipo médio: um dia serei vice-presidente desta companhia. Que acontecerá? Seus amigos provavelmente pensarão que você está brincando, e se porventura acharem que você está falando sério, com certeza dirão: você, coitado, ainda tem muito que aprender. E por trás, podem mesmo perguntar se você está bom da bola. Admita, agora, que você repita a mesma afirmação com igual sinceridade ao presidente da sua companhia. Como reagirá ele? Uma coisa é certa: ele não rirá. Olhará firmemente para você e dirá mentalmente: será que esse camarada está falando sério? Mas, repetimos, não rirá de você, porque os grandes homens não riem das grandes ideias. Ou suponha que você diga a outra pessoa do tipo médio que pretende possuir uma casa de US$ 50.000. Ela rirá, porque julgará que isso é impossível. No entanto, se você contar seu plano a uma pessoa que já esteja morando numa casa de US$ 50.000, ela não se surpreenderá. Sabe que isso não é impossível, de vez que fato conseguiu. Lembre-se, os que lhe dizem que você não pode fazer são, quase sempre, pessoas mal-sucedidas, quando muito do tipo médio ou medíocre no que toca às realizações. As opiniões dessa gente podem agir como veneno. Crie um sistema de defesa contra os que quiserem convencê-lo de que você é incapaz de realizar algo. Aceite os conselhos negativos apenas como um desafio para provar que você pode realizar o que deseja. Seja extremamente cauteloso. Não permita que o indivíduo que pensa negativamente, o negativista, destrua seus planos de pensar no sucesso. Os negativistas existem por toda a parte e parece que se deliciam em sabotar o progresso dos outros. Durante o meu tempo de ginásio, tive como companheiro, por alguns semestres, W. Era um ótimo amigo, o tipo do camarada que lhe empresta dinheiro quando você está pronto ou que o ajuda de várias maneiras. A despeito de sua grande lealdade, W era quase 100% acre em relação à vida, ao futuro e às oportunidades. Era um verdadeiro negativista. Naquele tempo, eu era um entusiástico leitor de um certo colunista cujos artigos salientavam a esperança, os métodos positivos e as oportunidades. Quando W me via lendo esse colunista, ou quando o mencionava, abanava a cabeça e dizia: pelo amor de Deus, Dave, leia a página da frente, ali é que se aprende a viver. Você devia saber que esse articulista nada mais faz do que dourar a pílula para os fracos. Quando nossas palestras giravam em torno de como vencer na vida, W logo vinha como a sua fórmula para fazer dinheiro. Assim falava ele: Dave, nos dias que correm só há 3 maneiras de se fazer dinheiro. Primeiro, casar com uma mulher rica. Segundo, roubar de modo limpo e legal. Terceiro, conhecer o homem certo, alguém cheio de influência.
WW estava sempre preparado para defender a sua fórmula com exemplos. Apoiado na página da frente, citava rapidamente o do líder trabalhista que abafara um bocado de dinheiro do sindicato e fugira com ele. Arregalava os olhos ante aquele casamento raro do apanhador de frutas com a senhora P, uma milionária, e sabia de um camarada que conhecia outro que se dava com um homem importante, através do qual se meteu num negócio que o fez ficar rico. WW era muito mais velho do que eu e tirava excelentes notas no seu curso de engenharia. Eu era para ele uma espécie de irmão mais moço. Perigosamente, eu cheguei quase a abalar as minhas convicções sobre o que é necessário para se alcançar o sucesso, aceitando a filosofia do negativista. Felizmente, uma tarde, após uma longa discussão, resolvi tomar conta de mim. Percebi que estava ouvindo a voz do fracasso. Pareceu-me que WW falava mais para se convencer do que para me converter à sua maneira de pensar. Daí, por diante, passei a olhar WW como um objeto digno de estudo, como uma cobaia que se usa para experiências. Em vez de assimilar o que ele dizia, estudava-o, procurando imaginar por que pensava assim e aonde o levaria aquela maneira de pensar. Transformei meu amigo negativista numa experiência pessoal. Há 11 anos que não vejo WW, mas há alguns meses viu-o um amigo comum. WW recebe um baixo salário como desenhista em Washington. Perguntei se ele havia mudado. Não, exceto que ainda está mais negativista do que quando o conhecemos, e está sofrendo por causa disso. Tem 4 filhos e uma renda pequena. O velho WW poderia ganhar 5 vezes mais se soubesse usar a cabeça que tem. Os negativistas existem por toda a parte. Alguns, como o que quase me apanhou, são bem intencionados. Outros, no entanto, são pessoas invejosas que, não conseguindo progredir, querem que você também fracasse. Sentem-se desajustados e querem transformar você num medíocre. Seja muito cauteloso. Estude os negativistas. Não permita que destruam seus planos para obter o sucesso. Recentemente, um jovem empregado de escritório explicou-me por que deixou de estacionar o carro onde o fazia sempre. Havia um camarada que viajava comigo, disse ele, que não falava senão horrores sobre a companhia para a qual trabalhávamos. Por mais que a diretoria fizesse, ele achava sempre algo de errado. Todas as manhãs eu chegava ao serviço tenso e abatido, e todas as noites, após ouvi-lo pregar e deblaterar durante 42 minutos contra tudo o que havia saído errado naquele dia, chegava em casa desencorajado e deprimido. Finalmente, tive bom senso de arranjar um outro lugar para guardar o meu carro. Que diferença que isso causou! Estou agora com um grupo de camaradas capazes de enxergar os 2 lados de uma questão. Aquele jovem mudou de ambiente. Foi esperto, não? Não se iluda. Você é julgado pelas amizades que mantém. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Os companheiros de trabalho não são todos iguais. Uns são negativos, outros positivos. Uns trabalham porque têm de trabalhar. Outros são ambiciosos e trabalham porque querem progredir. Alguns companheiros depreciam tudo o que o chefe diz ou faz. Outros são muito mais objetivos e sabem que devem ser bons seguidores antes de se tornarem bons líderes. O modo por que pensamos é diretamente afetado pelo grupo que frequentamos. Tenha a certeza de que você está no rebanho que pensa certo. No ambiente em que você trabalha, existem armadilhas que você deve observar. Em todos os grupos, há criaturas que, secretamente conscientes de seus desajustamentos, querem colocar-se na sua frente para impedi-lo de progredir.
Muitos indivíduos têm sido dedicados e até ameaçados porque tentaram ser mais eficientes e produzir mais. Encaremos os fatos. Alguns tipos, invejosos, querem fazer com que você se sinta embaraçado porque deseja subir. Isso ocorre comumente nas fábricas, onde os operários algumas vezes procuram vingar-se do companheiro que deseja aumentar a produção. Acontece no exército, quando um grupo de indivíduos de mentalidade tacanha procura humilhar, debicando o jovem recruta que aspira a entrar para a escola de oficiais. Acontece também nos negócios, quando um grupo de camaradas não qualificados para progredir tenta impedir o acesso de outros. Você já tem visto suceder o mesmo nos colégios, quando um bando de idiotas caçoa do colega que tem o bom senso de aproveitar o máximo de suas oportunidades para tirar boas notas. Às vezes, e infelizmente muitas vezes, o bom aluno é tão ridicularizado que chega à conclusão de que não vale a pena ser inteligente. Ignore esses negativistas do seu ambiente, pois muitas vezes as observações que lhes são dirigidas não são tão pessoais como parecem. Nada mais representam do que a projeção do próprio sentimento de covardia e fracasso de quem as emite. Não permita que os pensadores negativos o rebaixem ao nível deles. Deixe-os correr como a água corria pelas costas do pato do provérbio. Agarre-se às pessoas que pensam de maneira progressista e suba com elas. E isso se consegue apenas com o pensar corretamente. Uma advertência especial. Cuidado com a fonte que o aconselha. Na maioria das organizações, você encontrará conselheiros franco-atiradores, que estão a par de tudo e impacientes para fazerem a sua iniciação. Uma vez, ouvi por acaso um desses conselheiros esclarecendo a vida do escritório a um brilhante jovem que começava a trabalhar. Dizia ele: a melhor maneira de se progredir aqui é fazer-se ignorado. Se eles tomarem conhecimento de você, vão sobrecarregá-lo de serviço. Principalmente, não se aproxime do Sr. Z, o gerente do departamento. Se ele achar que você não tem muito que fazer, aí é que você vai ver quanto trabalho vão lhe dar. Esse franco-atirador já estava na companhia há 30 anos e ainda pertencia ao pessoal mais inferior. Que bom conselheiro para um jovem que deseja subir no emprego. Tome como regra só se aconselhar com quem você conhece. É muito errado pensar que as pessoas que obtiveram êxito são inacessíveis. Na verdade, não o são. Em regra, quanto mais bem-sucedido o indivíduo, mais humilde e disposto a ajudar. E como está sinceramente interessado no sucesso do trabalho que realiza, deseja que a obra prossiga e que alguém capaz o substitua quando ele se aposentar. São as pessoas falsamente importantes, as mais ásperas e difíceis de serem abordadas. Um diretor, que ganha $15 por hora, deixou isso bem claro. Sou um homem muito ocupado, mas na porta do meu gabinete não há nenhum cartaz de "pede se não incomodar". Aconselhar os outros é uma de minhas principais funções. Todo o nosso pessoal recebe um treinamento padronizado de um ou outro tipo. Mas para obter um conselho pessoal ou uma lição, como gosto de chamar, basta solicitar. Estou pronto a ajudar todos os que me procuram com um problema funcional ou pessoal. O camarada que demonstra curiosidade e um real desejo de conhecer mais sobre o seu trabalho e as suas relações com outras tarefas é o que eu mais gosto de ajudar. Mas, acrescentou ele, é evidente que não posso perder tempo dando conselhos a quem não os pede com sinceridade. Procure os da primeira classe quando tiver de fazer perguntas. Aconselhar-se com um fracassado é o mesmo que consultar com um charlatão para curar um câncer. Há muitos chefes, hoje, que antes de empregarem uma pessoa num cargo-chave,
entrevistam primeiro a esposa do candidato. Um diretor de vendas explicou-me: desejo ter a certeza de que o vendedor em perspectiva tem o apoio da família, tem uma família que coopera e que não fará objeções às viagens, ao horário irregular e outros inconvenientes que fazem parte da profissão, uma família que o ajude nesses transes difíceis. Os diretores admitem hoje que o que acontece nos fins de semana e entre 6 horas da tarde e 9 da manhã afeta diretamente as realizações de uma pessoa entre as 9 horas da manhã e 6 da tarde. O indivíduo que fora do trabalho tem uma vida construtiva quase sempre é mais bem-sucedido do que o outro que enfrenta situações monótonas e aborrecidas no lar. Vejamos como dois companheiros de trabalho, John e Milton, despendem os tradicionais fins de semana e analisemos os resultados. A dieta psicológica dos fins de semana de John é mais ou menos assim. Geralmente, uma noite é passada na companhia de amigos interessantes, cuidadosamente escolhidos. Outra noite ele sai, vai a um cinema, comparece à comunidade, ou assiste a uma sessão cívica, ou visita um amigo. Dedica a manhã do sábado a atividades escoteiras. À tarde realiza pequenas tarefas domésticas, algumas vezes em alguma coisa de especial que tem projetada. Geralmente é a construção de um pátio nos fundos da casa. Aos domingos, John e sua família têm um programa especial. Num domingo, recentemente, realizaram a escalada de uma montanha. Noutro, visitaram um museu. Ocasionalmente faz um passeio de automóvel pelos arredores, pois John pretende adquirir uma propriedade rural num futuro não muito distante. A noite de domingo é calma. Habitualmente, John lê um livro ou toma conhecimento das notícias. Enfim, os fins de semana de John são planificados. As várias atividades agradáveis afastam os aborrecimentos. John recebe um bocado de sol psicológico. A dieta psicológica de Milton é bem menos balanceada que a de John. Seus fins de semana não são planejados. Geralmente, quando chega a noite de sexta-feira, ele está muito cansado. Mas, por hábito, pergunta à esposa: tem alguma coisa para esta noite? E o plano morre aí. Raramente Milton e a esposa recebem em casa ou são convidados por alguém. No sábado pela manhã, Milton dorme até tarde e o resto do dia passa fazendo pequenas coisas em casa. À noite vai com a família a um cinema ou permanece em casa vendo televisão. Que mais há para fazer? A maior parte da manhã de domingo, Milton passa na cama. À tarde, vai com a mulher em visita a Bill e Mary, ou Bill e Mary vêm visitá-los. Bill e Mary são o único casal que Milton e a esposa frequentam regularmente. Todo o fim de semana de Milton caracteriza-se pelo enfado. Quando chega a noite, domingo, toda a família acha-se num estado de alta tensão como resultado de uma verdadeira febre de claustro. Não há pancadaria, mas o fim de semana é triste, sombrio, aborrecido. Milton não recebe nenhum banho de sol psicológico. Muito bem. Quais são os efeitos desses dois ambientes domésticos sobre John e Milton? Durante 1 ou 2 semanas é possível que nada se perceba, mas quando esse período estender-se por meses e anos, os efeitos serão tremendos. O modelo de ambiente de John deixa-o reconfortado, dá-lhe ideias e eleva seu pensamento. John é como um atleta que se alimentasse de suculentos bifes. O ambiente de Milton deixa-o psicologicamente esgotado. Seu mecanismo mental fica debilitado. Milton representa um atleta que estivesse sendo alimentado a torrões de açúcar e cerveja. É possível que John e Milton se encontrem na mesma posição atualmente, mas à medida que os meses forem passando, um grande intervalo irá se estabelecendo entre os dois, com John na situação de liderança. Observadores casuais dirão:
Bem, acho que John tem mais cabeça de que Milton, mas aqueles que, como nós, os conhecemos, explicarão que a diferença nas realizações dos dois é o resultado da diferença do alimento mental por eles ingerido. Todos os agricultores que se dedicam aos cereais sabem que, se acrescentarem bastante adubo, as colheitas serão muito maiores. O pensamento também precisa de um alimento adicional se quisermos obter melhores resultados. Há um mês, eu e minha mulher, juntamente com mais 5 outros casais, passamos uma noite maravilhosa como convidados do diretor de uma loja e sua esposa. Como eu me demorasse um pouco mais do que os outros, tive oportunidade de fazer ao nosso anfitrião, que conheço bastante, uma pergunta que ficara me perseguindo a noite toda. Foi uma noite maravilhosa, disse eu, mas fiquei intrigado com uma coisa. Esperava encontrar aqui muitos outros comerciantes varejistas, mas os seus convidados eram gente das mais diversas ocupações. Havia um escritor, um médico, um engenheiro, um contabilista e um professor. Ele sorriu e respondeu: De fato, muitas vezes recebemos outros retalhistas. No entanto, Helena e eu achamos agradável misturarmos-nos com gente que ganha a vida de outros modos. Tenho receio que, se limitássemos nossas relações com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, acabaríamos percorrendo uma trilha já bem conhecida. Além disso, continuou ele, negócio com o público. Todos os dias, milhares de pessoas entram em minha loja, pessoas de ocupações as mais diversas. Quanto mais eu aprender sobre os outros, sobre suas ideias, seus interesses, seus pontos de vista, melhores negócios poderei realizar, oferecendo-lhes a mercadoria e os serviços que eles querem e compram. Eis algumas regras simples para ajudá-lo a transformar o seu ambiente de primeira categoria. 1. Introduza-se em grupamentos novos e diversos. A restrição do seu ambiente social a grupos pequenos e sempre os mesmos produz enfado e insatisfação. Além disso, é importante lembrar que o seu programa de sucesso exige que você se torne um perito conhecedor do público. Tentar aprender tudo o que existe para se saber sobre as pessoas, estudando apenas um pequeno grupo, é o mesmo que procurar dominar a matemática lendo somente um manual. Faça novos amigos, junte-se a novas organizações, amplie a sua órbita social. A variedade, no que se refere às pessoas como em tudo o mais, acrescenta um certo tempero à vida e lhe alarga os horizontes. Constitui um bom alimento mental. 2. Escolha amigos que tenham pontos de vista diferentes dos seus. Na vida moderna, o indivíduo muito restrito não tem muito futuro. As responsabilidades e as posições importantes gravitam em torno daquele que é capaz de enxergar de ambos os lados. Se você é republicano, dê um jeito para que alguns de seus amigos sejam democratas e vice-versa. Procure travar relações com gente de diversos credos religiosos. Associe-se com os seus opostos, mas certifique-se de que são pessoas que dispõem de um verdadeiro potencial. 3. Escolha amigos que estejam acima de coisas mesquinhas, sem importância. Gente que se preocupa mais com o tamanho de sua casa e com as coisas que você tem ou deixa de ter do que com sua palestra e suas ideias, tem tendências para a mesquinhez. Resguarde o seu ambiente psicológico. Escolha amigos que estejam interessados em coisas positivas e que realmente desejem ver você progredir. Procure amigos que encorajem os seus planos e ideais. Se você escolher para amigos íntimos os que pensam limitadamente, gradualmente você também se transformará numa criatura de pensamento limitado.
Somos uma nação preocupada com os tóxicos, isso é, com os tóxicos do corpo. Os donos de restaurantes estão sempre em guarda contra as intoxicações alimentares. Basta que ocorra um par de casos para que os fregueses nunca mais apareçam ali. Possuímos toneladas de leis para proteger o público contra os tóxicos. Colocamo-los, ou devíamos colocá-los, nas prateleiras mais altas, a fim de que as crianças não possam alcançá-los. Vamos aos extremos para evitar que o corpo se intoxique. E é bom que seja assim, mas há um outro tipo de veneno, talvez um pouco mais insidioso, o veneno da mente, geralmente chamado de mexerico. O tóxico do pensamento difere do tóxico corporal de duas maneiras: afeta a mente e não o corpo, e a pessoa geralmente ignora que está intoxicada. O veneno da mente é sutil, mas tem grandes efeitos. Reduz a amplidão do nosso pensamento, fazendo com que nos concentremos em coisas insignificantes. Torce a nossa maneira de julgar os outros, porque é baseado numa distorção dos fatos e cria um sentimento de culpa que se evidencia quando encontramos a pessoa sobre a qual estivemos mexericando. O tóxico da mente é 0% de pensamento certo e 100% de pensamento errado. E ao contrário da opinião de muita gente, os mexericos não são exclusivos das mulheres. Diariamente, muitos homens vivem num ambiente envenenado. Diariamente, milhares de mexericos se levantam entre os homens sobre assuntos tais como as manhas que Bill faz para subir nos negócios, a possibilidade da transferência de John, as razões dos favores especiais que vêm sendo concedidos a Tom. E por que foi admitido aquele camarada novo? Os mexericos se processam assim. Sabe, ouvi dizer, não, porque, bem, isso não me surpreende. Foi ele mesmo que provocou isso. Claro que isso é confidencial. A conversação representa uma grande parte do nosso ambiente psicológico. Às vezes é saudável, dá-lhe coragem, dá-lhe a impressão de estar fazendo um passeio num dia ensolarado de primavera. Certas conversas fazem com que você se sinta um vencedor. No entanto, outras mais parecem uma caminhada através de uma venenosa nuvem radiativa. Chocam-no, fazem com que você se sinta mal, transformam-no num perdedor. O mexerico nada mais é do que uma conversa negativa sobre os outros, e a vítima desse envenenamento começa a pensar que gosta dele. Parece que se intoxica tanto que passa a sentir alegria em falar mal das outras pessoas, sem saber que para os indivíduos bem-sucedidos vai se tornando progressivamente desagradável e digno de desconfiança. Um desses intoxicados mentais meteu-se numa palestra que eu e alguns amigos mantínhamos sobre Benjamin Franklin. Assim que o Sr. Tira-Prazer soube do que se tratava, passou a abordar de maneira negativa episódios da vida íntima de Franklin. Talvez fosse verdade que Franklin houvesse cometido alguns deslizes que fizessem cartaz nas revistas escandalosas, caso existissem no século XVIII. Mas o caso é que não se estava tratando da vida íntima de Benjamin Franklin, e eu só podia congratular-me de que não estivéssemos discutindo a vida de alguém que conhecêssemos intimamente. Falar dos outros, sim, mas sempre abordando o lado positivo. Esclareçamos um ponto. Nem toda a conversa é mexerico. Às vezes é necessário discutir, falar de negócios, espalhar mesmo alguns boatos. Tudo isso é útil quando é construtivo. Pelo teste abaixo, você verá se tem propensão ao mexerico. 1. Você espalha boatos sobre os outros. 2. Fala sempre bem dos outros. 3. Gosta de saber de escândalos. 4. Julga os outros apenas pelos fatos. 5. Incita os outros a lhe contarem os boatos. 6. Precede o que diz com o célebre:
Não conte a ninguém. Sim. 7. Guarda para si as informações confidenciais. 8. Sente-se culpado com o que diz sobre outras pessoas. As respostas certas são óbvias. Medite nisso por um momento. Sua mobília não ficará mais bonita se você pegar de um machado e com ele destruir a do vizinho. E o emprego de machados e granadas verbais contra uma terceira pessoa não vão fazer com que você ou eu fiquemos melhores. Faça tudo de primeira. Eis uma excelente regra que deve ser seguida em tudo o que você fizer, inclusive no que se refere às mercadorias que compra e os serviços que solicita. Uma vez, para provar a verdade incondicional das vantagens de pensar na primeira categoria, pedi a um grupo de alunos que me dessem um exemplo de suas experiências em que, para ganhar um tostão, houvessem perdido 1000 cruzeiros. Eis algumas das respostas. Uma vez, comprei um terno barato, numa casa de segunda. Pensei que tivesse feito um grande negócio, mas a roupa não valeu nada. Meu carro precisava de uma nova transmissão automática. Levei-o a uma oficina que concordou em fazer o serviço por menos $25 que o vendedor autorizado. A transmissão nova só durou 2.800 quilômetros e a oficina não a colocou direito. Durante meses comi num verdadeiro frege para economizar dinheiro. O lugar não era lá muito limpo, a comida era má. O serviço, bem, não se podia chamar aquilo de serviço, e a clientela um bando de pés rapados. Um dia, um amigo convenceu-me a acompanhá-lo para almoçar num dos melhores restaurantes da cidade. Pediu o almoço comercial e o mesmo fiz eu. Fiquei espantado com o que vi. Boa comida, bom serviço, bom ambiente e tudo isso por apenas um pouco mais do que eu pagava no frege. Aprendi, ali, uma grande lição. Houve muitos outros exemplos. Um camarada contou que se viu em sérias dificuldades com o Departamento de Rendas Internas porque contratou os serviços de um contador barato. Outros relataram os prejuízos que tiveram por se servirem de hotéis, mercadorias e serviços de segunda classe. Claro que muitas vezes argumenta-se, mas eu não posso usar tudo de primeira. A resposta mais simples é: você não pode usar outra coisa. Não há dúvida que, no final das contas, sai muito mais barato usar tudo de primeira que de segunda. Por isso é que é melhor ter pouco, porém de boa qualidade, do que muito que não presta. É melhor, por exemplo, ter um par de sapatos realmente bom do que 2 de qualidade inferior. Os outros avaliam você pela qualidade e quase sempre, inconscientemente, desenvolva o instinto da qualidade, compensa e não custa mais, pelo contrário, às vezes custa menos que a segunda classe. Obtenha o sucesso através do seu ambiente. 1. Tome conhecimento do ambiente. Assim como o corpo reflete a dieta corporal, a mente reflete a dieta mental. 2. Faça com que o seu ambiente trabalhe a seu favor e não contra você. Não permita que as forças repressoras, a turma negativista do você não pode, façam você pensar na derrota. 3. Não permita que os pensadores limitados segurem você. Os invejosos desejam que você empaque. Não lhes dê motivos de satisfação. 4. Aconselhe-se com as pessoas bem-sucedidas. Seu futuro é importante. Não arrisque com os conselheiros franco-atiradores que são fracassos vivos. 5. Tome bastantes banhos de sol psicológicos. Conviva com grupos novos. Descubra coisas novas e estimulantes para fazer. 6. Afaste o veneno mental do seu ambiente. Evite os mexericos. Quando falar dos outros, aborde sempre o lado positivo. 7. Faça de primeira tudo o que fizer. Você não pode se permitir proceder de outro modo. Obrigada por ouvir até o final.
E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos.